No último episódio. O que aconteceu no começo dos anos 80? Olha que curioso. Copa do Mundo de 1982, Copa da Espanha, aquela Copa lamentável. Um ano antes tiveram as eliminatórias, né? Então, ocorrendo as eliminatórias, houve um momento em que acendeu a luz vermelha no Ministério das Comunicações e também numa empresa que chamava Embratel. Aconteceu em 1981. Tiveram 2 jogos das eliminatórias em que o Brasil estava jogando. Só que não pode ser transmitido ao vivo para o Brasil. Por quê? Porque nós não tínhamos concessão e espaço num satélite que era contratado, né, para ter um período, transmitir o sinal. Eles foram transmitidos somente o áudio. Né? Então, era uma tela lá, né, que deveria estar com um padrão ali de tela, e só o áudio estava sendo transmitido. Em 1981, acende essa luz vermelha, e lá em 1985 é lançado o primeiro satélite brasileiro, o Brasilsat A1. Então era o bom e velho Bombril ali funcionando. Ou para quem tinha antena externa, tinha que ficar lá regulando a antena. E aí, a gente teve esses canais que acabaram conseguindo ter uma audiência nacional, e aí o país começou a se comunicar melhor, né? Não só para o sistema de telefonia, né? Transmissão de dados, mas também por causa da televisão. Olá, você está aqui no Estúdio com Gil, eu sou o Gil Pereira. Bom, então seguindo isso, a televisão acabou melhorando muito a sua abrangência aqui no Brasil, mas não é propriamente sobre Globo, Manchete e SBT que eu quero falar nesse momento. Eu quero falar dela, aquela que levou para o ar o amor e a música de Lou Reed, aquela que todo mundo um dia quis trabalhar, aquela que todo mundo um dia quis ser VJ, aquela que assim, ó, opa, e aqui estou eu onde? Aqui nesse cenário aqui, lembrando quem? A nossa querida e saudosa MTV, a MTV, né, como a gente falava, MTV Brasil. Quem que possibilitou a gente ter a MTV no Brasil? Foram os satélites, né? Por quê? Porque agora a gente tinha transmissão para o país inteiro. Depois da instalação dos satélites, né, o lançamento dos satélites brasileiros, né, além dos canais que acabaram surgindo e tendo concessões novas, como o SBT e a Manchete, também teve a vez aí da MTV. Né? E em 1989, a editora Abril inaugura, né, a Abril TV, que acaba conseguindo negociar a concessão da marca e do canal MTV americano da Viacom aqui no Brasil. Né? E em 1990, diferente do que acontecia lá nos Estados Unidos, em que a MTV era somente por transmissão a cabo, aqui o sinal ele inaugura aberto em UHF. Então as casas podiam receber o sinal da MTV, desde que, claro, né, tivesse ali o sinal e o receptor na sua casa. Mas com o sinal a satélite, né, o Brasil começou a ter uma enxurrada de antenas parabólicas nos nossos telhados. E a gente podia, inclusive, ter uma visão bem clara de onde eram os bairros de classe média alta, que tinha muita TV parabólica, né, antena parabólica, e os que eram não tão abastados assim. Né? Então, quem tinha amigo que tinha antena parabólica, né, que morava no interior, era muito normal eu passar a tarde vendo MTV na casa do amigo, até, né, posteriormente, a MTV ser também distribuída pela TV a cabo. Então, em 1990, no dia 20 de outubro, a MTV inaugura aqui no Brasil, né, com transmissão no UHF, depois, né, acaba conseguindo chegar em todo o país por satélite e, posteriormente, pelo sistema de TV a cabo. Quem inaugura a nossa MTV? Astrid. Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil. A Astrid foi a primeira DJ a entrar no ar e que, posteriormente, né, o primeiro videoclipe a entrar no ar é o Garota de Ipanema, cantado pela Marina. Né? O que rola também? Bom, como o videoclipe brasileiro, né, a MTV ensinou o audiovisual a fazer bons videoclipes aqui no Brasil. Né? Ele ensinou muito sobre a linguagem jovem e contemporânea para a música e para o audiovisual brasileiro. Né? A gente tinha até então, quem é que produzia os principais videoclipes no Brasil era a Globo, principalmente para passar no Fantástico. Né, com a qualidade Globo, né, de televisão. Mas aí a MTV traz toda a linguagem jovem de videoclipes, recortes, novos efeitos, e a gente acaba tendo grandes videoclipes feitos e desenvolvidos aqui no Brasil. Né? Bom, a MTV inaugura, ela ensina o audiovisual e ela também ensina muito sobre
cultura, sobre cultura jovem, pop. A MTV era o que é a internet hoje para o jovem, né? Era o principal canal de comunicação do mundo com o jovem. As novidades, as tendências, o comportamento, tudo isso era ditado pela MTV. Tanto que ela chegou, segundo a minha mensagem, a ser o quinto canal mais admirado no Brasil, e sendo até 2010 o principal canal jovem do Brasil, né? Com a MTV a gente viu um monte de cara nova, novo jeito de fazer televisão. A gente teve ali a Astrid, e na primeira geração a gente teve um monte de gente legal. A gente viu um monte de VJ novos, trazendo novos comportamentos. A gente viu esses VJs virarem os nossos influenciadores, né? Então acabou que a gente vivia na frente da MTV, né? Gastão, Thunderbird, se é que você me entende. A gente tinha ali o Fábio Massari, que falava azul, ligeirinho, assim, Cuca Lazarotto, depois veio Sabrina Parlatore, vieram o Levi, de Niterói, não sei se você lembra disso, né? Max Fivelinha, quem mais aí? Penélope. A MTV foi um dos primeiros canais a falar de sexo e ensinar sobre sexo na televisão, principalmente num período em que a AIDS ainda matava muito jovem, né? Então trouxe muitas questões de comportamento, muitas questões de diversidade foram levantadas dentro da MTV, enfim, com um monte de VJ que trouxe muita novidade, informação, comportamento para o jovem brasileiro, que ali, chegando aos 2010, acaba migrando para a internet. Aí a internet surge e aí vira o grande meio do jovem no Brasil e no mundo, e claro que aí a audiência cai, né? E com isso, com perda de audiência e com problemas financeiros, a MTV acaba entregando de volta a sua marca, o sinal, para a Viacom americana. Mas não antes, sem fazer com que toda uma geração tivesse uma nova postura de comportamento, né? E que também visse pela MTV um monte de novos lançamentos musicais e comportamentais aqui no Brasil, né? A gente viu pela MTV surgir o movimento Mangue Beat, a gente viu o Chico Science, a gente viu surgir o Chorão com o Charlie Brown Jr., a gente viu os Raimundos, a gente viu os acústicos, né? Que eram produções muito bem feitas, com bandas clássicas e até músicos clássicos, como o Gilberto Gil, que se eu não me engano foi o primeiro acústico MTV, né, com uma baita produção e com um baita cuidado musical, que lançava na sequência um CD, né, em que tu tinha ali a gravação das músicas em acústico para poder escutar na tua casa, no teu carro, no teu rádio, né, o acústico MTV. Vários artistas foram, às vezes, relançados pela MTV, né? Até o próprio Roberto Carlos gravou o Proibidão, né, que nunca foi no ar da MTV, mas que saiu em disco. A gente viu algumas novidades, como acho que talvez uma das primeiras séries de animação que deram muito certo no Brasil, que foi a Mega Liga de VJs Paladinos e depois o Fudêncio, né? João Gordo com aquela briga clássica com o Dado Dolabella. Enfim, a MTV marcou um baita tempo e um baita espaço na vida do jovem brasileiro e ditou tendência. Tanto ditou tendência que, além dela ser muito admirada, ela tinha muito produto licenciado, né? Acho que desde celular até mochila, a gente podia encontrar a marca MTV, camiseta da MTV, bolsa da MTV, enfim, né? Era legal andar com o produto MTV porque mostrava o quão ligado tu estava nas tendências e na linguagem jovem do momento. Como eu falei, né, em 2013, lá em 26 de setembro, a MTV Brasil encerra suas transmissões, e durante esse período ali que antecedeu o fechamento da MTV, vários ex-VJs voltaram a casa para se despedir da MTV, se despedir do seu programa de origem, falar algumas, né, contar curiosidades. A gente tem a história da televisão brasileira, e isso ninguém tira da gente. A última pessoa que apagou a luz da MTV foi ela mesma, Astrid, que foi lá e fechou a casa. Foi ela que abriu, foi ela que fechou. E pra que sofrer com despedidas, se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas? E quem fica não se esquece de tudo que sonhou. Eu fui até ali, nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom, em pé. Lembrei de falar uma coisa. Se tu viu a MTV na época, ou tu conhece,
O que tu lembra da MTV? O que tu viu de legal? Né? O que eu esqueci de falar aqui que é importante? Coloca aqui nos comentários, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais, pra compartilhar, pra a gurizada, a rapaziada mais nova aí, saber um pouquinho mais de o que a MTV trouxe de diferente, principalmente pro audiovisual brasileiro, pra produção criativa do Brasil, né? Então compartilha com a gente aí, coloca aí pra depois a gente dar uma lida e a gente relembrar a MTV. Vai lá, coloca aí. Então se tu não conheceu a MTV, procura aí pelo YouTube que tu vai achar e conhecer muita coisa legal, muito comportamento, grandes DJs. Lembrei de outros aqui, lembrei do Cazé. O Cazé era um clássico também, um cara super inteligente e tal, né? Chris Nicholas, enfim, né? Uma série de VJs que estavam nessa posição, assim, né? Fundo croma, algo estranho passando, perna dobrada sobre um três-tabela, né, uma caixinha de madeira, falando direto pra câmera e esperando a tua ligação para saber qual ia ser o videoclipe número 1 no Disque MTV. Então é isso, gente. Valeu, brigadão. Dos satélites, do amor, a sua MTV.